Nesse momento eu gostaria de saudar a todos os meus amados irmãos, na santa e gloriosa paz do nosso único e Salvador Jesus Cristo, e dizer a vocês que é motivo de grande alegria o podermos mais uma vez estarmos juntos para mais uma ministração da santa palavra do Senhor. E desde já eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem nesse canal. Você que ainda não é inscrito, você toca nesse botãozinho vermelho aí embaixo, dá um clique nele, e então você estará se inscrevendo, é gratuitamente isso aí, você não paga nada. Assim que você clicar nesse botão vermelho, aparecerão 3 sininhos. Você vai naquele que tem escrito todas, clica nele, e todas as vezes que nós estivermos postando uma mensagem, você estará recebendo uma notificação, você estará sendo avisado que mais um vídeo foi postado. E você então poderá estar sempre acompanhando as nossas ministrações. E no final, não esqueça de dar o seu joinha lá, você gostando da mensagem, dê o seu like ou o seu dislike. E sendo abençoado, não se esqueça de passar para outros irmãos, Envie essa mensagem a outra pessoa também, que nesse momento difícil talvez esteja passando por um momento de muita dificuldade. Com certeza Deus irá te abençoar, porque assim você estará nos ajudando a evangelizar. Então, desde já, nós gostaríamos então de entrarmos para o texto que nós iremos refletir nesta manhã. Nessa manhã, quando me levantei para orar, Deus colocou, na verdade, 2 textos em meu coração. E eu estava até um pouco que na dúvida, mas na verdade os textos se encaixam, eles têm a ver. Eu estava vendo a oração de Manassés, considerado por muitos o pior homem da Bíblia, um dos piores reis da história de Israel. Estava meditando nesse rei e em sua oração. E o que ocasionou, o que Deus fez a partir deste homem perverso ter orado. E estava fazendo uma comparação também com um outro texto, que também está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14. Então nós vamos começar pelo primeiro texto, que está no capítulo 33 de 2 Crônicas, a partir do verso de número 10. Esse texto diz assim, verso de número 12, na verdade. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu separei justamente o momento da oração de Manassés, em que ele resolve se curvar diante de Deus e suplicar pelo seu favor e por sua misericórdia. O texto que nós lemos diz que esse homem estava angustiado. Mas o que teria acontecido? Quem foi Manassés? Quando nós começamos no capítulo 33, a Bíblia diz que Manassés, no verso de número 1, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ele era um dos reis de Judá. Ele foi um dos reis que teve o reinado mais longo dos reis de Israel. Ele reinou 55 anos. Ele começou o seu reinado aos 12 anos de idade. Claro, ele foi auxiliado por sua mãe, pelos oficiais. Ele ainda não tinha aquela estrutura. E quando ele adquiriu a maturidade, a idade para poder, então, assumir o trono, ele começa a desandar e a fazer coisas estranhas. Ele começa a levar o povo de Israel. Ao invés de levar o povo de Israel para Deus, ele está agora forçando Israel a ir pelo caminho da idolatria.
para os irmãos terem uma ideia, o profeta Isaías, ele profetizou nos tempos de Manassés. E a morte do profeta, segundo alguns relatos históricos, o profeta Isaías foi um dos maiores profetas da Bíblia. E segundo os relatos históricos, ele morreu no governo de Manassés e foi cerrado ao meio. Com certeza, ele foi um dos que resistiu à falsa doutrina de Manassés. Ele foi um dos que o alertou, né? Com certeza pode ter sido isso. E o que fez esse rei? No verso de número 2 diz que o rei Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, ou seja, tudo aquilo que era pecado, que era sujo, que era imundo, que era idólatra, ele fez como se fosse um pagão. Gentios aqui são os pagãos. Ele, conhecendo Deus, filho de Deus, servo de Deus, ele não optou por ir pelo caminho do Senhor, mas ele optou pelo caminho do paganismo, da idolatria, pelo caminho dos sacrifícios a outros deuses. Ele não quer mais andar com o Senhor, ele quer fazer o que é mal. E o texto ainda continua dizendo qual eram as maldades. No capítulo 4, no capítulo 33, verso de número 4, diz assim: edificou altares na casa do Senhor. O templo que foi construído nos dias de Salomão, para a glória de Deus, aonde Deus habitou. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse templo. O que acontece? Manassés, ele coloca imagem de ídolos, de Baal dentro desse templo. E a ordem de Deus era que o nome dele fosse grande, porque lá estava a arca, lá estavam os utensílios, de lá Deus ouvia o povo. Quando o povo errava, era para o templo que eles corriam, e lá eles invocavam Deus. E agora Manassés, ele traz um porte ídolo, né? Um ídolo esculpido numa madeira e coloca no altar do templo. O texto continua dizendo ainda, no 5, também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, nos vãos de lado, os vãos laterais do templo. Ele edificou altares aos anjos, passou a adorar os exércitos celestiais, a adoração a anjo. E Deus não aceita. Deus sempre advertiu o povo, dizendo: ouvi, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Em Isaías também ele diz que eu sou o Senhor, e a minha glória eu não a darei à imagem de escultura. Então Deus não divide a sua glória, Deus não reparte a sua glória. Ele é o nosso único Deus. Jesus, quando se manifestou, aquele povo que tinha uma noção do caminho do templo, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não dizia ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse em outro lugar. Não, ele dizia ninguém vem, porque a única forma de se achegar a Deus é através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é o próprio Cristo, o nosso caminho, é ele que nos conduz. Mas Manassés, ele não faz questão da adoração a Deus, e ele passa a adorar os exércitos celestiais. Ainda no verso de número 6, aqui ele exagera, ele chega no auge da sua idolatria, da sua corrupção, da maldição e da sua perversão. Diz assim: e queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinnom. Olha o que acontecia nesse vale, lá onde se ofereciam seus filhos primogênitos aos deuses, a Baals, a idolatria dos cananeus. E Manassés, ele pega seus filhos e sacrifica. Ele sabe que Deus não aceita sacrifício
humano. Naquela época da lei sacrificavam-se animais ao Senhor, mas Manassés, ele faz questão de sacrificar seus filhos, né? A idolatria, a deuses pagãos. Ainda diz: queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Ele se tornou um macumbeiro, adivinhador, idólatra, feiticeiro, diz o verso de número 6. E ele fazia isso ainda para provocar a ira de Deus. É maluco, né? Provocar a ira de Deus, porque ele sabia com que ele estava lidando. Continuando, o verso 7 diz: também pôs as imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Aí Manassés, chega a ter o nome para sempre, coisa nenhuma, ele coloca uma imagem de escultura lá dentro, um deus Baal. Tudo isso ele fez para provocar a ira de Deus. No verso de número 9 diz: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ele não somente fez tudo isso, como ele fez errar o povo de Israel. Lá no livro de Reis, quando está citando sobre o mesmo rei, sobre a mesma passagem, ele diz assim que Manassés banhou de sangue de um lado a outro de Jerusalém. Ele saiu matando quem não queria adorar, quem não queria seguir a idolatria, quem não queria se entregar aos deuses. Ele forçou o povo a negar a sua fé. Esse Manassés. E Deus, na sua infinita misericórdia, ao invés de tratar diretamente com Manassés e com que arrancar a cabeça desse homem perverso, que conhecendo Deus, conhecendo a sua lei, conhecendo a sua palavra, ele foi para o pecado, ele foi para a iniquidade, ele se tornou feiticeiro, homicida, ele se tornou homicida, perseguidor e matador de profetas e de inocentes que não queriam seguir agora a sua doutrina maligna. Imagine um rei pegar o seu próprio filho e queimá-lo em adoração a uma outra divindade, em adoração a outros deuses. Imagine que situação. E Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fazia? Versos 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Eles se imergiram de forma tão profunda no pecado e na idolatria, que eles não conseguiam dar mais ouvido nem ao próprio Deus. Eles não paravam mais para ouvir nem a voz do Senhor. Se não fosse lá da macumba, da feitiçaria, se não fosse a praga da idolatria, para eles não serviam. Eles não queriam mais saber de Deus, nem ele e nem o povo. Tudo por causa dele. Um homem que fez as piores coisas, mas ainda assim Deus insistia em falar com Manassés, porque Manassés, ele vinha de linhagem real. Ele tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. E Deus, no seu infinito amor, de tanto insistir com Manassés, não lhe restou outra coisa. O verso de número 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram-nos com cadeias e o levaram para a Babilônia. Olha o que acontece. Deus permitiu que o inimigo viesse, prendesse Manassés com gancho, aquele que foi levantado para reinar. Agora eles botam um gancho neles. E os escritos históricos dizem que eles botaram até no nariz. Ele tinha gancho até no seu nariz. E foi levado, amarrado para a Babilônia. Chegou lá, foi amarrado num espinheiro. Botaram ele lá, o rei de Israel,
que quanto mais ele se mexia naquela árvore, mais os espinhos entravam nele, porque ele estava ali sofrendo por causa do seu pecado, por causa da sua ignorância, por causa da sua idolatria, pelos maus, os seus crimes, por não, acima de tudo isso, por não dar ouvidos a Deus, porque Deus tentou falar com ele e com o povo, mas eles não quiseram mais ouvir. Meu irmão, não sei como está a sua vida no dia de hoje. Talvez você amanheceu com aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de pecado. Talvez você amanheceu com aquela consciência do erro. E isso vem te martirizando, vem te pisando, vem te humilhando já há muito tempo. E você não consegue se escapar desta culpa. Talvez você se deslizou por alguma coisa, né? Você cometeu algum pecado. E isso está na sua memória, está no seu coração. E quando você se dobra para tentar orar, o inimigo traz isso à memória novamente e você não tem paz. Talvez você se sente como Manassés, foi ignorante, não deu a voz, não deu ouvido à voz do Senhor e hoje se sente como se estivesse preso, acorrentado nos espinheiros e ainda sente a dor do seu pecado e acha que isso poderá ou está lhe consumindo e de fato esteja. Deus mandou me trazer essa mensagem para você. Vê a sua vida e compara com a do Manassés e vai ver que você não cometeu 1% do que fez esse homem. Mas mesmo assim, a sua mente está aí doentia. Você só sente o peso do pecado. Manassés, quando estava lá, porque Deus permitiu que ele fosse para lá, por um motivo apenas, para que ele reconhecesse o Senhor, porque Deus o amava. Deus tinha um propósito na vida daquele rei, mesmo sendo ele o mais perverso dos reis de Israel, ou um dos mais perversos. Deus o amava e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são para sempre. E quando ele estava lá no pior estado da vida dele, agora ele não tem mais o trono, ele é cativo em outra terra, ele está na Babilônia, ele não tem mais servo, ele é escravo, ele é humilhado, ele está machucado, ele está ferido, ele está desgastado do sofrimento. Só lhe resta um lugar para olhar, para cima. Manassés só tinha o céu para ele. Foi a única forma que Deus teve para permitir que ele olhasse para o céu. Oh Deus de amor! E então chega o verso de número 12, que quando ele estava lá naquela miséria e naquele sofrimento profundo, diz assim: ele angustiado suplicou de veras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E ele, angustiado, suplicou de veras ao Senhor seu Deus, e muito humilhou perante o Deus de seus pais. Que coisa forte. E 13, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Muito forte isso. Que coisa maravilhosa. Depois de tudo isso, só lhe restava o caos, só lhe restava o sofrimento. O verso 3 diz: ele fez oração a Deus, e Deus se tornou favorável para com ele. Ele se arrependeu do seu pecado. Ele se humilhou, falou: Deus, eu fui pelo caminho errado, eu fui pelo caminho do crime, da idolatria. Eu estou falando de alguém que foi homicida, de alguém que foi feiticeiro, agoreiro. Eu li os textos para deixar bem claro da perversidade deste homem, do mal que este homem causou para si e para com os outros. Mas quando ele estava na pior, no sofrimento, escravo, ele fez oração a Deus, ele fez uma oração ao Senhor, ele apresentou a sua vida para Deus, ele apresentou o seu coração, ele se humilhou, se rebaixou, ele se colocou humildemente na presença de Deus,
E a Bíblia diz que Deus se tornou favorável a Manassés, aleluia, e o fez retornar para Jerusalém. Ele retorna para o seu trono, ele retorna para o seu governo. Agora um homem arrependido, Deus restaurou o reinado e a vida de Manassés por conta do seu arrependimento. Sabe por que eu e você não morremos quando nós pecamos? Porque o propósito de Deus não é nos matar no nosso pecado, mas é de nos levar ao arrependimento. Às vezes Deus permite penas duríssimas, coisas duríssimas que aconteçam conosco. Tudo isso para que nós tenhamos uma nova oportunidade e a valorizemos. Se você hoje está vivo, é porque Deus tem uma nova oportunidade. Você, pastor que me ouve, missionário, você membro de igreja, você, seja lá quem for, essa mensagem é para mim, é para você. Independente do erro que cometemos, mais bonito do que a queda é se levantar. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado. Então Deus tem uma porta de graça aberta para mim e para você. Não abra mão da graça de Deus, não abra mão do perdão de Deus nesta noite. Eu gostaria, para finalizar, ainda de ler um texto que está em 2 Crônica, capítulo 7, versos 13 e 14, como eu disse, que era um dos textos que estava na minha mente, que diz assim: Deus falando para o povo, quando eles pecassem, Deus diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, todas as vezes que o povo pecava, Deus o castigava, aquele povo, com peste. Nós não vemos aí como está o mundo hoje assolado por essa maldição do coronavírus? Isso é falta de arrependimento, isso é pecado. É o povo no carnaval bota Jesus como homossexual, né? Ele bota o diabo triunfando sobre Jesus. O povo só quer saber de pecar, de errar, só quer saber de fazer o mal. Tudo é pecado, tudo para eles podem lá fora. Então Deus diz assim: quando o povo estiver imerso no mundo do pecado e ele enviar as pragas contra este povo, verso 14, olha o que ele diz: se o meu povo, esse que está lá debaixo de praga, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A mesma praga que foi permitida por Deus ou enviada por Deus, se o povo se arrepender, buscar, se humilhar e orar, ele sarará a terra. Ele mesmo converterá a maldição em bênção. Olha que Deus de maravilha. Foi isso que ele fez com Manassés. E Deus fez isso com Salomão na inauguração do templo. Quando eles inauguraram aquele templo que Manassés corrompeu. Aí Deus visitou Salomão nos dias dele. Ele disse assim: olha, meus olhos e os meus ouvidos estão à oração que se fizer neste lugar. E quando eu mandar a praga, que vocês vierem me buscar aqui, eu vou encerrar. Você pode buscar a Jesus no templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é nas igrejas, é onde você está. Você pode invocar o perdão do Senhor e Ele vai perdoar a sua vida. Para cessar essa maldição que está aí afora, é arrependimento. Ore por sua família, ore por sua casa. Não abra mão do poder de Deus sobre você. Jesus te ama. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, do céu eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Deus quer sarar o seu casamento. Deus quer sarar a sua família, pastores, servos, seja quem for. Deus quer sarar o seu ministério. Dê lugar a Deus hoje. Ele quer sarar o seu corpo. Não importa como tu esteja, volte para o Senhor, volte o seu coração. Ele pode transformar a tua vida. Eu quero deixar essa simples mensagem para você. Se você conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, envie essa mensagem para ele também. Se você não está, mas se sente culpado, saiba que aonde
abundou o pecado, disse Paulo aos Romanos no final do capítulo 5, bem no finalzinho, ele diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Então, maior do que o teu erro é a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por você e por sua casa. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu oro nesse instante pelo meu irmão que está me assistindo, pelo perdão na vida dele. Com certeza ele está arrependido. Senhor, que o Senhor possa sarar a vida dele, sarar a casa dele, que o Senhor possa restaurar o ministério dele, que o Senhor possa refazer a história deste homem, que no poder do nome de Jesus Cristo o Senhor traga a cura e a libertação. Eu abençoo estas vidas que me assistem, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que você possa ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Não esqueça, divulgue o nosso canal. Passe essa mensagem a outras pessoas também que precisam ser abençoadas. Amém.